ritmo de crescimento econômico mais fraco na China e nos Estados Unidos, inflação alta, falta de apoio no Congresso para pautas da equipe econômica aqui no Brasil. O cenário doméstico e internacional está mais complexo e a Asset One tem uma visão bastante cautelosa sobre como gerir os investimentos diante de tanta incerteza aqui, lá fora e com eleição presidencial batendo a porta aqui no Brasil. Para falar sobre as apostas atuais e o cenário para 2022, eu recebo o Bruno Carvalho, que é gestor de renda fixa dessa gestora que tem 1 ano e meio de fundação e 3 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Potorno, hoje é 19 de outubro de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Bruno, vocês estão com uma visão mais, digamos, pessimista que outras casas, sobretudo para a inflação, vendo aí o IPCA em 2022 passando 5,5%, né? E, portanto, gerando mais preocupação, não só em 2021, mas para o ano que vem. Conta um pouco para a gente o que leva vocês a esse cenário que exige mais cautela do que partes do mercado estão aí sugerindo. Oi, tudo bom, Carla? É um prazer estar aqui falando com você. Eu não gosto muito dessa palavra otimista ou pessimista, mas sim, a gente tem números um pouco mais salgados de inflação, né? Eu acho que isso vem, acho que de 12 meses para cá, a gente tem tido números mais altos de inflação que o restante dos analistas de mercado, imaginando que esses choques que foram gerados a partir da pandemia são mais duradouros do que as pessoas imaginam, né? E têm sido choques acumulados juntamente com uma volta de demanda do setor de serviços que acaba impulsionando o que vinha segurando a inflação para baixo nesses meses. A gente aqui na Asset One tem números acima de 5,5%, né, de inflação para 2022, né? Esse ano de 2021, acho que a gente foi bem ahead of the curve na parte de inflação. Agora a gente está imaginando que vai fechar o ano com alguma coisa um pouco acima de 9,5%. Ano que vem, eu não consigo falar que você sair de um número acima de 9,5% e chegar em alguma coisa em torno de 5,5% de inflação no ano seguinte seja muito pessimista. Eu acho que é uma desinflação bastante grande já por parte do Banco Central. Mas eu entendo que o Banco Central tem uma meta a cumprir, 5,5% realmente é bastante distante, né, do centro da meta que ele tem para 2022, é uma meta, eu acho que bastante audaciosa para o Brasil, especialmente um ano após tantos choques inflacionários que a gente teve. E os participantes eu vejo que estão com números realmente mais baixos, né, em torno de 4,20% para o ano que vem. A gente está imaginando que você vai ter uma parte tanto ligada a commodities como uma parte ligada a bens industriais e serviços que vai contribuir para chegar nesse 5,5% no fim do ano. Sim. Influência a inflação que a gente vê lá fora, e até deixa eu agregar uma outra pergunta, vocês entendem como, assim como alguns outros analistas do mercado, que globalmente já se vive um cenário, um princípio de estagflação? Aqui a gente acha um pouco precoce falar de estag, digamos assim, né? A inflação, sim, veio. Eu acho que é um movimento que vai ser um pouco mais duradouro, que vem de uma disrupção aí da cadeia, tanto de suprimentos como a parte de logística, juntamente com essa parte de commodities agrícolas, e aí tem uma extensão bastante grande para o Brasil, mas isso a gente tem visto no mundo todo, né? Não só nos países emergentes, como nos países desenvolvidos. A parte de crescimento hoje eu acho que é mais um risco do que uma realidade. A gente tem visto preocupações com crescimento. Eu acho que quando a gente fala de crescimento, é mais fácil falar no Brasil, que você já teve um ciclo monetário, né? A gente já está tendo um ciclo monetário
de aperto faz alguns trimestres e ele já vai se sentir em 2022. Então, a gente vai ver os analistas revendo esse número de crescimento de 2022 para baixo, como já tá sendo feito, né? A gente aqui está imaginando que esses números podem convergir para alguma coisa mais em torno de 1%, né? Que é um crescimento bem aquém do desejado. E imaginando Sim. que você tem uma inflação, né, que vai beirar aí em torno de 5,5%, é um cenário muito ruim, né? Um cenário em meio a eleições em que você tem um crescimento baixo e uma inflação alta. Sim. Essa inflação alta no ano que vem tem uma contribuição importante na avaliação de vocês do dólar, e a gente tem visto aí o Banco Central fazendo intervenções no mercado, com leilões extraordinários, né, e dinheiro novo entrando no mercado, né? Vocês acham que isso tem ajudado a conter esse eventual impacto do dólar na inflação, inclusive para 2022? Olha, eu costumo falar que o Banco Central ele não consegue mudar a direção da moeda, né? Ele consegue, talvez, gerar mais liquidez, amenizar a volatilidade, mas trocar a direção, eu acho que eu nunca vi no Brasil isso acontecer. Então, assim, a moeda acaba refletindo os fundamentos do país, tanto os fundamentos em relação a contas externas, quanto os fundamentos de questão de dívida, de solvência e de responsabilidade fiscal do país. A gente aqui, como eu falei, vai ter um ano muito complicado ano que vem, né? Que é o ano de eleições. A gente vê que o presidente não aparece bem nas pesquisas e você tem um cenário inflacionário que acaba afetando a parte de energia, de alimentos. Então, alguma coisa vai ser feita ano que vem. Eu tenho um pouco de medo do quê, mas provavelmente alguma coisa vai ter que ser feita para tentar chegar nas eleições, o presidente chegar nas eleições com um quadro um pouco melhor, né? Eu tenho medo se o que vai ser feito, né? Se essas soluções vão ser soluções boas ou não, né? Se você começar a falar, por exemplo, em controle de preços, mexer em preço de gasolina, muda um imposto daqui, outro dali, mexer no preço de energia elétrica, você começa a fazer desajustes importantes na economia que acabam sempre tendo consequências ruins, como a gente já viu no passado. Nesse cenário, eu acho que é um cenário de muita incerteza, né? Então, eu não consigo ver, por exemplo, uma grande apreciação no câmbio num ano de eleições tão complicadas como o que a gente vai ter agora. Não parece muito melhor você esperar ver o resultado para depois você decidir se você vai investir num negócio seu ou não, se você vai fazer um investimento num país que você não conhece tanto ou não? É melhor você saber o quadro dos próximos 4 anos do que você tentar arriscar faltando 3, 4 meses, né? Então, eu acho que ano que vem você vai ter dificuldade de ter muito dinheiro novo no país. Então, não consigo ver o câmbio como uma fonte, digamos assim, de desinflação para o Brasil no ano que vem. Talvez ele não ajude a botar gasolina nessa fogueira, mas eu não imagino que ele seja de grande contribuição. Sim. Ainda mais se vier alguma medida, como você falou, que busque melhorar a popularidade e chegar mais competitivo, né? Que esse governo chegue mais competitivo nessa corrida eleitoral. Considerando esse cenário que você está trazendo, que classe de ativo vocês entendem que vai ser a preferida do investidor e, inclusive, aí, a gestora no ano que vem? Olha, a gente gosta aqui dos ativos indexados à inflação, né? A gente tem esse cenário, sempre teve esse cenário mais forte de inflação e continua tendo um cenário bem acima
da expectativa do mercado, né? Então, ativos mais linkados à inflação, a gente gosta. Nas moedas, a gente tem uma convicção menor, porque, por mais que você tenha um cenário difícil de Brasil, você já teve um aperto monetário grande. A gente, com o cenário que a gente tem de inflação, imagina que esse aperto não vai parar tão cedo. Então, mal ou bem, você vai ficar com um carrego bastante grande na moeda, né? Então, a real ficam mais difíceis de serem feitas, né? Você acaba pagando muito para carregar uma aposta, então acaba sendo muito dependente do momento em que você faz a sua aposta, né? Acaba sendo uma operação muito dependente de timing. E a bolsa, assim, a bolsa também é outro ativo que tem dois vetores, né? Você tem um top-down aí de Bolsa Brasil ruim, com desaceleração de crescimento e aumento do custo de oportunidade por conta da Selic, né? Por outro lado, você tem uma reabertura global, com o mundo crescendo, e um cenário ainda de liquidez, né? Então, dentre os três ativos brasileiros, digamos assim, né, entre moeda, bolsa e a renda fixa, a gente gosta mais da renda fixa atrelada à inflação. Uhum. Na renda fixa atrelada à inflação, vocês estão investidos para quais prazos? Se fala muito de prêmios na parte intermediária ali da curva, né? 25, 20, até 23, um pouquinho mais curto, né? Me conta um pouquinho da carteira que vocês têm e se vocês estão com apostas em outras em outras vertentes da renda fixa. Claro. Olha, aqui a gente gosta, a gente acaba gostando mais dessa parte curta da curva de inflação, né? Que é onde eu acho que estão se acumulando os problemas inflacionários domésticos, né? Que é essa questão da cadeia de proteínas, que a gente acha que você está tendo um alívio momentâneo por uma antecipação de abates e por conta da China, mas que isso volta a subir na virada do ano. A gente tem a questão dos fertilizantes, né, que já é um problema, eu acho que mais duradouro, e isso vai acabar afetando a parte de alimentação aqui dentro, especialmente no primeiro trimestre do ano que vem. A parte de serviços, ela vai responder muito mais à reabertura da economia do que ao crescimento da economia propriamente dito. Então, a gente acha que sim, você tem um conjunto de fatores que vão acabar puxando a inflação nesses próximos trimestres. Então, a gente está preferindo concentrar nossas apostas nessa inflação de 2022 e 2023, que a gente acha que tende a ser um pouco mais alta. Na parte dos juros nominal, a gente gosta também de ficar com posições mais tomadas, imaginando que, dado o cenário de inflação que a gente tem e imaginando que o Banco Central vai continuar lutando contra uma desancoragem de expectativas e para trazer a inflação para a meta já em 2022, ele vai ter que subir bastante juros, né? Fica difícil imaginar uma desaceleração de ritmo. Então, a gente também gosta de posicionar, né, tomado na curva de juros, tanto a parte curta quanto a parte intermediária. Na moeda, a gente tem sido bem mais tático, tanto na compra quanto na venda, preferindo, na maior parte das vezes, a compra de dólar real, por imaginar que o cenário que a gente está vendo para o ano que vem, né, de bastante incerteza e volatilidade, acaba demandando mais prêmio de risco em ativos brasileiros. E na Bolsa a gente tem ficado mais zerado. A Bolsa a gente acha que é um ativo mais difícil, né? Você tem bastante vetores para ambos os lados, então o que a gente tem preferido é fazer uma carteira long e uma carteira short. A gente acaba comprando casos que a gente gosta mais, que a gente imagina que tenha mais valor, e vende casos que a gente acha que já estão muito precificados ou que estão um pouco exagerados, né?
então acaba ficando com uma exposição net zerada, mas com dois books importantes, um long e um short. Já Você na não quer... parte... Pode falar, Não, Carla. desculpa, pode continuar, por favor. Não, só ia falar que na parte internacional, diante desse movimento que a gente acha que assim fica mais fácil para a gente acompanhar no Brasil, que a gente está aqui, né, e acho que a gente tem mais expertise, mas acaba sendo um movimento global, né, de rates para cima. Então, a gente tem buscado também alguns países que a gente estuda mais a fundo, né, tanto Estados Unidos como alguns emergentes da América Latina, buscar posicionamentos também na parte de tomada de juros desses países. Uhum. Apostando é que a alta vai ser geral mesmo, né? Essa alta inflacionária é global, né? Eu acho que o Brasil tem sido até o que mais tem sentido, mas a alta é global. Uhum. A gente falou um pouquinho de moedas, que vocês têm essa posição mais tática em dólar real, né? Agora, com essas intervenções agora dessa semana e semana retrasada, Banco Central, não dá para entender que tem ali um ponto de entrada, né, do Banco Central, perto ali dos 5,50 e alguma coisa, e que ali teria ali um teto e ficaria mais fácil de montar uma operação mais estratégica, um pouquinho mais dura e não tão tática? Eu acho que o que a gente está vendo, Carla, é uma tendência de depreciação do real, né? Eu acho que até pode ser uma tendência mais global de apreciação do dólar contra outros emergentes. No Brasil, especificamente, uma tendência de depreciação do real. Eu não gosto desse tipo de investimento, né, em que você fica posicionado porque você tem o Banco Central te ajudando, digamos assim, porque, como eu até falei no começo, eu acho que ele não consegue mudar a direção do movimento do ativo, né? Ele consegue só atenuar, por vezes nem atenuar ele consegue. Então, e defendendo um pouquinho o Banco Central aqui, tá? Eu não acho que ele defenda a nível, digamos assim. Eu realmente acho que quando ele vê um descompasso, né, entre compra e venda, algum leque aí de liquidez ou uma questão, não sei, de volatilidade exagerada, ele tenta, como é que eu posso falar, ajudar o mercado, não gosto dessa palavra também, Reduzir mas os danos. ele tenta intervir. Eu nunca acho muito bom as intervenções, né? Acho sempre um tanto melhor deixar o mercado se ajustar, mas de vez em quando é preciso, ele entra, talvez entre um pouco mais do que eu gostaria, digamos assim, mas ele entra. E acho que sem essa questão de defender nível ou qualquer coisa parecida. Então, agora foi no 5,50, talvez se o cenário, se o fundamento de Brasil piorar, talvez ele deixe escorregar um pouco mais e na próxima vez ele entre só no 5,70. Eu acho que ele pensa mais ou menos assim. Eu acho que não tem um nível a ferro e fogo. Quer dizer, não dá para se balizar, por isso que vocês optam por essas operações táticas pontuais ali no segmento de moedas, né? Perfeito. A gente vinha até operando mais comprado no dólar real e eu vou te falar, foi bem antes desse 5,50 que a gente falou, será que isso aqui já é um nível de intervenção do Banco Central? E a gente começou a reduzir as nossas apostas. É sempre difícil, mas é sempre difícil acertar. Por isso que eu falo, eu gosto mais de operar sempre o fundamento do que essas apostas em que você depende muito do Banco Central para você conseguir ter ganho de capital. Sim. E, Bruno, para finalizar, você falou que, diante do que você projetam para a inflação, o Banco Central vai continuar aumentando e ainda tem um longo caminho para encerrar esse atual ciclo de alta. Vocês estão com qual projeção para a Selic? Se isso vem aumentando aí né, de semana em semana para vocês? Isso vem aumentando de semana em semana e eu vou te falar, provavelmente, se a gente vir se confirmar
a inflação que a gente tem para o primeiro trimestre, que é bem acima das demais casas e mesmo do Banco Central, provavelmente vai ser uma previsão de Selic acima da que a gente tem hoje. A gente trabalha a Selic para algo em torno de 10, entendeu? 9,5, 10, mas com um grande viés de alta. Se você fosse me falar 100 pontos para cima ou 100 pontos para baixo, eu te falar, pô, eu não tenho dúvida, é 100 pontos para cima. Porque o cenário inflacionário vai ser realmente bastante desafiador e a gente não consegue ver essas expectativas parando de piorar, né? As expectativas estão indo de 2, de 3 bips em 3 bips a cada semana, mas a gente está imaginando que, conforme a gente vai chegando no fim do ano, essas expectativas de inflação para 2022 vão acelerar e vão chegar mais perto aí de um 4,70, 4,80, e aí é demasiadamente longe da meta do Banco Central, né? Então, pessoalmente aqui, nem falando tanto pela empresa, mas falando pessoalmente, eu estou achando que a gente vai ter um ciclo monetário bem acima do que as pessoas estão imaginando. Tomara que você esteja errado. Concordo plenamente. Eu adoro. Essa é a típica previsão que eu adoro estar errado. Por exemplo, tomara que surja uma terceira via, que o fiscal se ajuste, que a gente esteja falando de um outro país daqui a 6 meses. Espero. Mas hoje é do jeito que eu estou vendo. Sim, a gente está aqui trabalhando no campo dos desejos, né? Bom, mas, Bruno, muito obrigada aí. A gente vai encerrar aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. Te agradeço muito a entrevista. Ótimo, eu que agradeço. Obrigado, Carla. E obrigada a todos. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.